comigo, eles saíram da palavra. Diga comigo, todas as vezes que eu saio da palavra, eu perco a guerra. Diga, a partir de hoje, eu não vou mais perder as guerras, porque eu não sairei mais da palavra. Você que assim glorifica e aplauda bem forte a esse Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer para nós, você pode abrir na sua Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo de número 48. Isaías, capítulo de número 48. Isaías, capítulo de número 48. O verso de número 17 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Só até aí, olhe para mim e diga assim: esse Deus me ensina o que é útil e o caminho por onde eu devo andar. Uma das mensagens, lá das quase 400 mensagens que eu publiquei lá na internet, que vocês recebem pelo WhatsApp, e agora está lá no aplicativo, né? Todo dia chega uma nova lá, já estamos na 15ª hoje, é o 15º dia hoje, né? Uma daquelas mensagens, eu falo sobre isso, que aquela mensagem que o título é, se não me engano, os mantras não resolvem, algo assim. E essa mensagem eu abordo exatamente essa questão. Eu falo muito de sexo nessa mensagem. Eu falo da questão, por exemplo, de pessoas que já me questionaram isso. Já me questionaram: ô reverendo, por que Deus proibiu o sexo antes de casar, sendo que eu sinto desejo e boto o desejo dentro de mim e não me deixa fazer? Como assim, reverendo? A pessoa questiona, né? Primeiro, que não é bem verdade. O desejo é da carne. E o desejo não é um pecado. Desde que seja um desejo correto, ele não é pecado, ele é algo que se triga da carne. Quando essa pessoa anda em espírito e não anda mais na carne, que também é a palavra de Deus que manda você fazer isso, andar em espírito para não cumprir com os desejos da carne. Quando essa pessoa começa a andar em espírito, esse desejo ele fica fraco, ele fica controlado. Eu não estou dizendo que ele deixa de existir, mas ele fica sob controle. Você domina sobre ele. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Agora, quando você anda na carne e não mais no espírito, aí sim esse desejo ganha força dentro de você, te domina, te persegue, te oprime, e você fecha os olhos até na igreja. Eu já orei por pessoas no aconselhamento que falam: reverendo, é algo, eu estou na igreja e fecho o olho para orar e eu vejo a mulher na minha frente nua. Eu vejo que aí já são as pessoas que são oprimidas, né, por demônios, né, já estão debaixo de uma possessão demoníaca. Então até dentro de uma igreja ela consegue pensar em algo assim, desse tipo. Então, veja que aqui nesse texto de Isaías, Deus ele fala: eu sou o Senhor que ensina para vocês aquilo que é útil e que ensina o caminho que deve andar. E aí lá nesse texto que eu falo dessa questão sexual, eu explico lá que o que acontece com o sexo antes do casamento, por exemplo, que Deus na Bíblia fala para a gente não fazer. Gera o quê? Feridas na alma. Por quê? Isso eu estou falando das feridas que dá para ver, hein? Sem falar das que não dá para ver. Porque quando se fala de feridas interiores, tem coisas que nem a própria pessoa que está ferida sabe que ela tem. Tá? A pessoa fica ali marcada por coisas que nem ela faz ideia do quanto está marcado. Eu só vou citar do que dá para ver, do que dá para saber. O que acontece com uma pessoa que desobedece a palavra de Deus. Deus ensina o que é útil, Deus ensina o caminho que deve andar, mas a pessoa não entende e faz diferente. Sexo antes de casamento gera feridas na alma, feridas emocionais. Por exemplo, tem moças ou rapazes que se sentem usados depois que vão para a cama com alguém, porque aí não dá certo aquele relacionamento, dá tudo errado, e fica aquela sensação de ter sido usado, de ter sido um objeto, de ter ficado sujo por causa daquele relacionamento que teve. É uma das consequências. Outros ficam até traumatizados mesmo, porque pode ter tido uma experiência errada. Eu já atendi casos assim no aconselhamento. Já atendi. A pessoa foi fazer sexo antes do casamento, e aí, como não era de Deus, ou fez com a pessoa que não era de Deus, fez tudo do jeito errado, tudo totalmente do jeito fora da Bíblia, com coisas de pornografia, com coisas demoníacas, e aí aquilo traumatizou a pessoa. Ela começou a achar que sexo era daquele jeito. Ela começou a achar
que era aquele jeito que a banda tocava, e aí se traumatizou. Só que não era daquele jeito. Aquele jeito que ela fez, que foi traumático, foi o jeito que o capeta ensinou, e não o jeito que Deus ensinou. Só que aí o diabo traumatizou aquela pessoa, e agora, dentro de um casamento, aquela pessoa estava sofrendo. Se casou, mas estava sofrendo por quê? Carregava um trauma daquele sexo antes do casamento. Por quê? Deus ensinou o que é útil. Deus ensinou, não faça antes de casar, anda no meu caminho. Mas a pessoa ou não recebeu esse ensino, ou se recebeu, não obedeceu. E agora ela tem traumas que estão afetando até o casamento dela. Graças a Deus, nos casos que eu atendi assim, Deus libertou e restaurou. E já houve testemunhos. Já houve vários testemunhos de pessoas que foram libertas dessas feridas, desses traumas. Mas quantos estão por aí ainda traumatizados porque não seguiram a palavra de Deus, não seguiram o caminho que Deus mandou andar? Não faça sexo antes do casamento. Eu estou dando só um exemplo aqui, usando a questão do sexo antes do casamento, mas você pode ampliar isso para outras ordens que Deus dá para cada um de nós, né? Então essa é uma das consequências. Vamos citar outras consequências. Então eu já falei aqui, feridas emocionais, falei de traumas que podem afetar até dentro de um casamento. Crianças, filhos sem família, sem guarida, filhos que crescem sem pai, filhos que crescem sem mamãe, e que isso vai impactar na formação dessa criança, sim. Recentemente um ator aí falou isso na TV, numa entrevista, meteram o pau dele, só que ele estava certo. E olha que o cabra nem era cristão. Que ele falou que um filho criado só pela mãe terá alguns problemas de comportamento. Aí pegaram, né, porque a mídia trabalha junto com o cão, né? Aí, porque ele está sendo machista, ele está querendo dizer que uma mulher não sabe criar os filhos. Não foi isso que ele disse. Tem mulher que sabe criar muito bem, sim, que é guerreira. Só que não adianta, por melhor que seja aquela mulher, ela nunca vai substituir a presença de um pai, de um homem naquela casa. Existem coisas que os filhos vão receber somente do pai, não tem jeito. Assim como tem coisas que os filhos só vão receber da mãe, e acabou. E não tem como. E aí muitas das vezes aquele jovem vai e faz sexo fora do casamento, gera filhos que vão ser criados sem a figura masculina ou sem a figura feminina. E às vezes esses filhos lá no futuro vão sofrer consequências por conta de tudo isso. Então, o que Deus diz na palavra? Eu sou o Senhor que ensino para vocês o que é útil. Ensino para vocês andar nesse caminho. Por quê? Porque eu quero o bem de vocês. E olha o que ele continua dizendo no mesmo texto de Isaías 48, verso 17 nós lemos. Agora veja o verso 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Verso 19. Também a tua descendência, os teus filhos, teria sido como areia, e os que procedem das suas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Diga misericórdia, Senhor. Diga eu preciso da palavra de Deus. Diga assim: hoje eu estou compreendendo que a palavra de Deus é útil, sim. Fala mais forte: a palavra de Deus é útil para mim. Mais uma vez, a palavra de Deus é útil para mim. Você que está em casa, escreve nos comentários: a palavra de Deus é útil para mim. Querido, você acha que ele ia perder tempo de, por 2000 anos, inspirar pessoas? 2000 anos não foi menor o tempo, né? Inspirar homens e mulheres para escrever tudo isso porque ele não tinha o que fazer. Deus estava lá assim no trono dele, né, cortando as unhas, né, comendo unha, aí não tem o que fazer. Deixa eu escrever um livro para eles obedecer lá na terra porque não tem o que fazer. Você tem certeza disso? Isso aqui é o manual da vitória para mim e para a sua vida. Isso aqui, essa palavra, ela evita que nós venhamos a passar por muitas coisas que o diabo quer fazer nas nossas vidas, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E quando a gente procura andar nessa palavra, isso nos protege, isso nos guarda. Ele fala: eu queria que a paz de você fosse como um rio. O que ele quer dizer aqui? O rio, ele está sempre correndo. Está sempre correndo. E passa água e vem mais água e continua correndo. Ele está dizendo: eu tenho uma palavra para vocês
E se vocês tivessem obedecido os meus mandamentos, a paz de vocês seria contínua como um rio, sempre em paz, sempre em paz, sempre em paz. Eu quero profetizar que é assim que vai ser a sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Se não era, reverendo, você falou de umas coisas aí, reverendo, agora que me bateu até uma tristeza, reverendo, porque eu fiz sexo fora de casamento, reverendo, eu gerei filho sem pai e sem mãe, e que agora realmente ele está sofrendo as consequências, e não sei o que, você falou, você tocou no meu carro, reverendo. Deixa eu te contar um segredinho. Deus, ele é tão maravilhoso, tem coisa que não dá para consertar, né? O filho não vai voltar para dentro da barriga para nascer com pai e com mãe, certo? Já nasceu, ok? Só que tem um detalhe, esse Deus é tão maravilhoso, que se hoje você decidir ouvir a voz dele, ele muda a história daquele filho, ele muda a tua história. Não interessa se o filho não teve pai, não teve mãe, não interessa se você não teve, ele te dá uma história maravilhosa para a glória dele. A questão é, você tem que entender que a palavra dele é útil, você precisa andar debaixo dela, andar no caminho que ele mandou você andar, e fazer o que ele está mandando você fazer. Senão, você acaba sofrendo consequências, né? Uma última consequência, usando esse exemplo ainda que eu dei sobre a questão do sexo fora do casamento, ou antes de se casar, né? Quantos jovens que tinha um sonho, eu quero ser cantor, eu quero ser empresário, moça, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser advogada, eu quero ser juíza, e hoje trabalha na empresa ganhando um salário mínimo, e se Deus não tiver misericórdia, vai passar mais da vida assim. Por quê? Porque fez sexo fora do casamento, engravidou, aí quando engravida muda, né, as prioridades, porque aí tem uma vida, né, tem que comprar o leite, tem que comprar a fralda, tem que cuidar das coisas, tem que ter tempo agora para cuidar. Aí você tem que largar os estudos, você tem que largar a faculdade, você tem que largar um trabalho, tem que largar o sonho. E aí aquela pessoa agora muda completamente a história dela. Segura aí, eu estou falando primeiro da consequência. Porque não ouviu o que era útil. Fala comigo de novo, a palavra de Deus é útil. A palavra de Deus é útil. Essa pessoa não achou que a palavra era útil. E aí ela foi, fez o que bem entendeu e agora comprometeu o sonho. Essa é uma consequência. E aí no mundo, fora da igreja, muitas pessoas estão vivendo exatamente essa realidade. O sonho ficou para lá. Já era o sonho. Porque fez coisas erradas. Um rapaz, por exemplo, que ele andou com umas companhias, a Bíblia falou, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí o pai falava para o filho, meu filho não anda com esses moleques da rua. A mãe falava, meu filho não anda. Pai, não tem nada a ver, você é muito cagá, você está velho, tem nada a ver, eu sou crente, mas não sou quadrado, não. Aí ficou lá andando. Só que aí, aquelas más amizades começou realmente a corromper os bons costumes. Daqui a pouco aquele rapaz começou a parar na porta do bar, começou a ir para o campo. Daqui a pouco veio uma piriguete, ele pegou a piriguete, engravidou a piriguete. Quando foi ver, a piriguete era traficante. Quando foi ver, ela escondeu uma droga nas coisas dele. A polícia bateu na porta dele, levou ele preso, ele pegou uns aninhos de cadeia. Você sabia que tem histórias assim? Aí se destrói. Aí fica um carimbão na carteira profissional, que agora, por causa daquele carimbão de ex-presidiário, nunca vai conseguir emprego direito na vida, vai ter que trabalhar segurando plaquinha no calçadão da cidade, e corre para cá, e vai para lá, e trabalha das 5 da manhã à meia-noite. Consequências, né? Eu estou falando isso e me lembrei de um caso que eu presenciei. Eu ainda era bem novinho ainda, e lá na igreja que eu fazia parte do grupo de jovens, sempre na virada do ano a gente fazia a vigília, né, de virada, como fazemos aqui também, só que depois da vigília tinha um churrasco na casa de algum dos jovens, né? Como fazemos aqui também, só que aqui a gente faz na igreja. E lá, eu me lembro que houve um ano que foi na casa do líder dos jovens, na verdade. Nós fizemos a vigília na igreja, depois fomos para o churrasco lá de virada de ano. E chegando lá, eu conheci o irmão dele, que tinha acabado de sair da cadeia naquele dia 31 de dezembro. E eu sou meio curioso, né? Fui conversar com ele, dar uma atenção para ele. Um rapaz, inclusive, bonito, bem apresentável. E aí ele me disse o seguinte, como foi a história dele? O pai dele, que era cristão, era pastor, eu conheci o pai dele inclusive, falava para ele que porta de bar não era para ele ficar, porta de escola não era para ele ficar. Só que ele falou isso para mim, disse, mas Rubens, eu achava que não tinha nada a ver. Eu achava que meu pai estava sendo muito fanático demais. Poxa, eu sou crente, mas o que tem? Eu ficava com os meus amigos da escola, minha turminha na porta da escola, não tem nada a ver. Eles vão jogar bola no campo, o que tem lá? Jogar uma peladinha com eles lá. É os amigos da escola, eu gosto de futebol, e não tem nada a ver. Só que aí um belo dia, quando ele está lá no campo, com a galerinha da escola, teve um tiroteio.
houve um assassinato, alguém foi morto, todo mundo correu, a polícia pegou ele e obrigou ele a confessar. Ele muito novo, 18 anos de idade, não sei o que fizeram lá com ele para obrigar ele, ele confessou, só que ele nunca matou a mosca. E isso deu para ele alguns anos de cadeia, deu quase 20 anos, mas por bom comportamento, ele pegou só 10, e naquele dia que ele tinha saído da cadeia, que eu conheci ele tinha acabado de sair, ele entrou com 18 anos na cadeia e saiu com 28 anos da cadeia, com aquele carimbinho na carteira. 10 anos que ele poderia ter casado, que ele poderia ter o carro dele, já ter o apartamento dele, já está formado, e que agora ele vai ter que recomeçar 10 anos depois, da forma mais difícil possível. E por que isso? Porque a própria palavra fala, esse Deus que nos fala aquilo que é útil, Ele fala para a gente se afastar do mundo, Ele fala para a gente se afastar dos maus caminhos, Ele fala para a gente se afastar da roda dos escarnecedores. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que muitas vezes você acha que não é útil o que Ele está dizendo, e aí a tua paz já não é mais como um rio, sabe? Um rio tranquilo que está sempre seguindo em frente. A tua paz, ora é um rio, ora é só pedra seca. Quando eu fiz missões na Bolívia tem problema de seca. Então é muito comum quando você viaja por dentro do país, né? De um estado para outro, como eu viajei, por exemplo, lá de Cochabamba para Santa Cruz de La Sierra, você vê muitos rios secos, só o leito do rio mesmo, as pedras assim, não tem água, né? Tem muito problema de seca lá, e tem pessoas que estão vivendo em sequidão. A paz deles não é uma paz contínua, como as águas de um rio. E por que não é? Porque não entendeu ainda que aquilo que Deus fala é útil. E nesta noite eu quero dizer para você, aquilo que Ele fala para você é útil e vai trazer vida para você. Vai trazer vida se você praticar. Como disse o apóstolo Paulo em certa ocasião, ele fala que muitas vezes essa vida que vem, né, de Deus, parece até uma morte. Por que parece uma morte? Porque me obriga a renunciar à minha carne, me obriga a renunciar às minhas vontades, me obriga a às vezes deixar de fazer algumas coisas que eu quero muito fazer. Só que isso vai gerar vida em mim. Diz assim a palavra do Senhor, eu já vou ler aqui. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. É um texto que está em Lucas capítulo 8, a partir do verso número 49, onde a palavra diz para nós que um homem chamado Jairo, importante na sinagoga, né, tinha um cargo importante na sinagoga dos judeus, vê a sua filha adoentada e à beira da morte. Mas ele fica sabendo que Jesus faz milagres, ele fica sabendo desse Jesus que cura, ele fica sabendo que esse Jesus faz algo útil e fala coisas úteis, e ele resolve ir em busca da cura para a filha. Eu não vou ler a história toda, porque eu preciso aqui orar com você, depois você lê em casa, mas quando você vai ler na história de Jairo, você observa o quê? Você observa que ele chega, ele fala com Jesus sobre a situação da filha dele, mas logo em seguida Jesus começa a orar por outras pessoas. Logo em seguida chega aquela mulher do fluxo de sangue, que toca em Jesus, por exemplo. É como se fosse na igreja. Às vezes você pode vir falar comigo: reverendo, eu preciso de um atendimento, preciso de um aconselhamento. Só que de repente eu tenho outras pessoas na frente agendadas antes de você, que já agendaram. E aí você vai ficar só para outra semana para poder conversar com você, porque tem outras pessoas. Foi o que aconteceu ali. E aí Jesus está atendendo outras pessoas. Chega a mulher do fluxo de sangue, toca nele, a hemorragia cessa. Aí ele fala: quem me tocou? Aquela coisa toda, ela se revela. Aí ele fala: vai, né, tua fé te salvou. Aí nesse meio tempo chega o empregado do Jairo e fala: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. E aqui nós vemos que Jesus libera uma palavra. Ele fala, diz aqui no verso 50: Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não temas, crê somente e será salva. Fala comigo, aquilo que Deus fala é útil. Fala: eu preciso ficar com aquilo que Deus fala. Diga: eu preciso andar nos caminhos da palavra de Deus.
Querido, se você andar no caminho da palavra dele, não importa o que o diabo falou, o que ele falou vai cair por terra e Deus vai realizar o que ele falou na tua vida. Você tem que entender que aquilo que ele fala é útil. Então alguém chega falando algo negativo, profetizando algo, não incomoda mais não tem mais jeito não. Assim, às vezes acontece conosco. Alguém chega para você dizendo, eu por exemplo, quando nessa experiência pastoral aí de cerca de 15 anos, teve, acho que foi 2 ocasiões que eu substituí outro pastor, né? Que eu tive que ir assumir a igreja no lugar de outro pastor. E eu tomo o seguinte cuidado, quando eu vou substituir um outro pastor, eu não ouço ninguém. Porque é incrível como vem aquele irmão que ele se considera mais velho de igreja, aquele obreiro que ele se considera o mais antigo da igreja. É incrível como que eles vêm até a gente com a desculpa de que quer ajudar. E realmente eu acredito, né? Acredito que muitos realmente querem ajudar. Só que vem com uma visão deturpada. Aí lá vem eles. Reverendo, aqui na igreja tem esse problema. Fulano tem problema. Aquela irmã é assim. Aqui as ofertas não dá para pagar as contas. Aqui o problema é assado. O vizinho aqui faz isso. O vizinho faz aquilo. E se eu, quando assumo aquela igreja, eu pego isso, querido, é o que vai acontecer. Então, quando aquela pessoa vem dar esses relatórios para mim, irmão, obrigado pelo aviso, que Deus te abençoe. Entra por aqui, sai por aqui. Eu cheguei, Jesus chegou comigo, é história nova, não quero saber do que deu errado para trás. Se deu errado com o outro, não tem que dar errado comigo. Fala comigo, se deu errado com o outro, não tem que dar errado comigo. Diga, porque Deus está comigo. Diga, a palavra dele está comigo. Você crê, glorifique e aplauda esse Deus nessa noite. Fala, Deus está comigo, a palavra dele está comigo. A única coisa que você tem que olhar, né, para trás é se realmente tem algo que agrega realmente, né? Fulano cometeu um erro e deu errado, quebrou a cara, então não cometa o mesmo erro que ele. Mas não ficar, deu errado, acho que vai dar errado aqui também. Não. Temos que estar debaixo da palavra de Deus. Então alguém chega e fala, não tem mais jeito, Jairo, não tem mais jeito, não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Aí lá vem a palavra de Deus, não, Jairo, creia somente e ela será salva. E tendo chegado a casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Ele porém disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Fala comigo, não choreis, ela não está morta. Diga, eu não vou mais chorar. Diga, eu não vou mais murmurar. Diga, eu não vou mais amaldiçoar. Diga, porque a situação está viva. Diga, a minha bênção já chegou. Você pode glorificar esse Deus nessa noite. Não choreis. Então para, gente. Ai, que droga. Para com isso. Isso é comportamento que atrai demônio. Ai, que droga. Ai, que dia ruim. Ai, que trabalho ruim. Ai, que a minha mesa está ruim. Ai, que a minha chefe está ruim. Ai, que meu patrão está ruim. Ai, que está ruim. Para com isso. É igual você estava falando para minha esposa, né? Estava falando para ela. Muita gente já perdeu emprego, né, nesses dias. Infelizmente a gente vê muitas pessoas que já perderam emprego, que a empresa deixou e não só perdeu, né, não recebeu nada, né? Ontem eu estava vendo a notícia, por exemplo, aí de uma empresa que fez os funcionários assinarem o documento sem eles lerem, né? Eles confiaram no chefe, aí assinaram o documento. Quando foi ver o documento, estava dizendo que o governo vai pagar eles. Foram demitidos com uma mão na frente da trás, não receber nada. E agora vão ter que entrar na justiça, ou contra o patrão ou contra o governo. Sabe-se lá no agosto de Deus que eles vão receber, né? E aí eu estava falando para ela, né, que no caso dela, graças a Deus, ela teve que trabalhar em casa, né? Está trabalhando em casa, todo no meu escritório lá, né? Que é dela também, é claro, que é minha esposa. Ela está trabalhando em casa, normal, tem que começar às 8 da manhã, tem que parar às 6 da tarde, para almoçar, mas falei, graças a Deus você está trabalhando, né? Não teve o pior, né? Não aconteceu com muitos que perderam realmente. Assim como eu também, né? Estou trabalhando em casa também. Então, muitas pessoas, mas tá ruim isso, mas tá ruim aquilo, mas tá ruim. Oh, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para de atrair demônio para perto de você.
Ah, mas porque o patrão não sei o quê. Tu está empregado, tu está trabalhando, tu está comendo, tu está vestindo, tu está aqui na igreja glorificando a Deus. Então o que não tem ainda vai chegar em nome de Jesus. Tu não pegou coronavírus. Hã? Quantas pessoas que nós já oramos aqui nesse período que pegaram coronavírus por aí e que Deus até curou, teve cura já aqui, já teve testemunho de cura. E você não pegou, graças a Deus. Fala comigo, graças a Deus. Então, fica com a palavra de Deus. Ela não está morta, ela apenas está dormindo. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. No original, Talita cumi. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele mandou-lhes que a ninguém contassem o que haviam sucedido. Diga graças a Deus. Isaías 54, verso 15 diz: eis que embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos os que contenderem contigo por causa de ti cairão. Eis que eu criei o ferreiro que assopra o fogo de brasas e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede, diz o Senhor. Quem crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Só que nesse texto, onde ele fala que nenhuma arma forjada vai prosperar contra ti, e que toda língua que te condenar, você vai ter que rebater. Então veja que ele fala que você vai ter que usar a tua boca. Fala comigo, eu tenho que usar a minha boca. Diga mais uma vez, eu vou usar a minha boca. Diga, eu vou usar a minha boca com poder. Muitos pegam esse texto: glória a Deus, nenhuma arma forjada vai prosperar contra você. Crente religioso, né? Só que ele pega esse texto e não faz nada com ele. Vocês aqui aprendem a viver a Bíblia, a viver a palavra, e não só a ler a palavra. Não adianta você ler na Bíblia que nenhuma arma forjada prosperar contra você, e você não fizer nada, você não faz nada. Ai, que legal, a Bíblia diz. Não! Ele está dizendo, quando surgir alguma coisa para te condenar, você vai condenar aquela coisa com a sua palavra. É por isso que aqui na igreja, no culto de sexta-feira, conforme o Espírito Santo nos dirige, é claro, né, nós estamos aqui procurando ser guiados pelo Espírito Santo. Tem momentos que a gente fala: Pombagira sai, Exu Caveira sai, demônio da miséria sai. Por quê? A gente está condenando em juízo aquilo que está se levantando contra nós. Em vez de eu reclamar: ai, cadê Deus que eu estou desempregado? Cadê Deus que eu sou dizimista e eu não estou vendo nada? Cadê Deus que não sei o que? Em vez de eu fazer isso, eu falo: diabo, tira a mão do meu emprego em nome de Jesus. Diabo, tira a mão da minha casa em nome de Jesus. Fala comigo, diabo, mais forte, diabo, tira a sua mão das minhas bênçãos, porque Jesus já conquistou para mim a minha vitória na cruz do Calvário. Você crê, pode exaltar a esse Deus nesta noite, aplaudir a Ele, glorificando e exaltando a Ele. Então, em vez de abrir a boca para reclamar: ai, por que está assim? Ai, por que me mandaram embora nessa quarentena? Deus não falou que estava comigo, o pastor não falou na igreja que não sei o que e tal. Veja, abre a boca e condena essa ação do diabo na tua vida. Obedeça a palavra, porque nós vimos aqui nesta noite que aquilo que ele fala para nós é útil. E para encerrar, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Posso ouvir aí algum glória, algum aleluia? Posso ouvir mais algum glória, algum aleluia? Ele está dizendo: fica com a minha palavra, porque eu tenho dito estas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Ele está dizendo: se você obedecer a minha palavra, você vai ter paz. A sua paz vai ser contínua como um rio. No mundo tereis aflições. Ele está dizendo: vai ter até uma afliçãozinha assim, vai de repente acontecer alguma coisa aí, né? Pode acontecer um desemprego, pode acontecer um problema. Só que eu vou dar vitória, porque eu já venci o mundo por você. E se você está na minha palavra, tudo vai dar certo.
Eu sou fiel com você. Querido, não tem como atravessar o mar vermelho sem passar por ele. Tá? Assim é a vida. Não tem como ver a água sair da rocha sem sentir sede. Não tem como ver o maná caindo do céu sem sentir a fome. Ok? Não tem como ser livre dos leões sem antes sentir o bafo do leão no seu cangote. Senão, então, não haveria o porquê existir milagre. Não haveria o porquê Deus realizar o sobrenatural em nossas vidas. Então, a aflição vai vir. Veio o leão para Daniel. Veio a fornalha de fogo para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veio o mar vermelho para o povo de Israel. Veio a sede para eles no deserto. Só que veio para que eles vencessem na palavra de Deus. Veio para que eles colocassem em prática aquilo que Deus estava falando para eles. E eu digo para você, se você colocar em prática aquilo que Deus fala com você, se prepare para vencer todas as aflições que vierem sobre a sua vida. E aí a sua paz será como um rio. Sua paz será como um rio. Eu comentei com vocês que eu estava nessa quarentena assistindo uma série bíblica que conta a história da Bíblia, enfim. E eu comentei com a minha esposa que algumas coisas eu me vejo muito, eu vejo a minha família. Então ali na série que conta coisas da Bíblia, você vê que eles passavam por muitas aflições, aquele povo. Muitas aflições. Só que você vê que tinha famílias que conseguiam passar pela aflição em paz. Era a mesma aflição para todo mundo. Para todo mundo. Tinha morte numa família, existia morte na outra também. Tinha uma luta aqui nessa família, também tinha na outra também. Só que tinha aquela que conseguia enfrentar aquele impasse e tinha vitória. E atravessava os obstáculos. E tinha aqueles que atravessavam, além do problema, não tinham paz. E terminava em tragédia. E aquilo ali que é retratado naquela série é real. É real. Aflição todos nós teremos. Aflições. Todos nós teremos. Mas somos nós que escolhemos se vamos continuar cantando, se vamos parar de chorar e se vamos começar a louvar, se vamos começar a adorar, se vamos começar a abrir a boca para profetizar a vitória, porque Jesus já declarou a nossa vitória na cruz do Calvário. Quando ele disse tetelestai, ele disse está consumado, ou seja, já fiz a obra e agora a vitória já é deles. Então somos nós que vamos escolher se nós vamos fazer isso, se vamos passar pela aflição dessa forma, ou se vamos passar como coitadinhos, Como eu disse lá nisso, na beira da cama do enfermo. Oh, coitado, oh meu Deus, que situação. E aí o enfermo recebendo aquele negativismo da gente, aquela coisa ruim. Tem gente que morre nos hospitais por causa disso. Por causa da visita que foi lá, viu? Por causa da visita que foi lá. Você que está aprendendo isso aqui hoje, a partir de hoje, quando tu for visitar um enfermo, chega lá, faz gracinha, dá risada, canta, ora, e enfim. Ah, mas veneno, mas e se eu fizer tudo isso, a pessoa morre mesmo assim? Não foi você, pelo menos, que matou. Oxe, pelo menos não foi tu que matou, né? A pessoa morreu porque tinha que morrer. Agora, o coitado morreu porque tu fica com cara de dó do lado, lançando palavra de maldição, lançando palavra de derrota. Ih, coronavírus, ih, não tem jeito, ai, coitado. Prepara o caixão. Enquanto a palavra da vitória está nos teus lábios, Deus estará trabalhando em teu favor. Eu lembrei agora, o Espírito Santo me lembrou. Nós vamos louvar o Senhor agora. Fica de pé, por favor. E orar neste momento. Mas o Espírito Santo me lembrou agora da oração de Abraão. Quando vem a má notícia de que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra juntamente com o sobrinho dele, juntamente com Ló. Quando vem a má notícia, Abraão começa a orar: Senhor, e se houverem 50 justos? Ó, Abraão, por amor de ti, por amor desses 50 justos, eu pouparei a cidade. E se houver 25, e se houver 10? Só que a história bíblica conta que houve um momento que ele parou de orar. E Deus foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Tirou para fora os parentes de Abraão, mas a cidade inteira foi destruída. Eu entendo que se Abraão tivesse insistido até o final: ó Deus, lá tem o meu sobrinho, a sua esposa, as suas 2 filhas. Tá bom, Abraão, por amor de ti, por amor deles 4, eu pouparei a cidade, porque você está clamando. Mas ele parou de orar. Talvez ele ficou com vergonha,
Talvez ele ficou com vergonha porque ele sabia que o Ló não era uma flor que se cheirasse tanto assim. Ah, eu vou clamar por Ló, mas Ló dá tanto trabalho. Ei, presta atenção que eu vou falar agora. Às vezes Deus não salvou ainda o teu parente, aquele teu filho, aquela tua esposa, teu marido, porque você olha e eu nem vou orar porque dá tanto trabalho, veneno. Tu vai parar de orar, é isso? Tu vai ficar na beira da cama já pronto para enterrar outro? Tu vai abrir mão desse milagre? Porque eu quero dizer para você que o nosso Deus, para Ele não há impossíveis. E enquanto você não desistir dessa bênção, dessa vitória, Ele também não vai desistir. Ele também vai continuar trabalhando por aquela situação. Pode até tardar, pode até demorar um pouco, mas Ele vai trabalhar. Agora, quando você jogar a toalha, não tem jeito não, essa situação não vai mudar nunca, é fulano não muda nunca. Você decretou o caixão para aquela pessoa. Não faça isso. Ainda que não haja frutos na figueira, ainda que não haja frutos na videira, como disse o profeta Abacuque, ele diz: eu todavia esperarei no Senhor, eu louvarei, eu vou cantar. Ele a sua mão para você e fala: eu vou cantar. Diga: eu vou louvar. Diga: eu vou profetizar. E o milagre vai acontecer. Eu